Olá, bem-vindos ao programa Professor Merino Responde. Nós estamos aqui todo dia com um tema novo para você. Sou advogado, professor de Direito e trago temas aqui importantes para a sociedade para esclarecer muitas dúvidas. E hoje vamos falar de um assunto bem interessante, que são as parcerias públicos-privadas. O que é uma parceria público-privada, né? Nós temos aí, dentro da administração pública, municipal, estadual, federal, né? Vários tipos de serviços. E esses serviços, muitas vezes, não são feitos por falta de verba, né? E as parcerias público-privadas, muitas vezes, são uma solução para se fazer mais com menos, né? Para se conseguir ter mais serviços melhores, com melhor qualidade, e atender às necessidades da população com a ajuda de algumas empresas, de algumas entidades, né? Por exemplo, eu vou dar algum exemplo aqui de parcerias público-privadas, né? Nós tivemos ali em Porto Alegre, uma época, que a orla estava completamente abandonada, né? Não tinha nenhum tipo de infraestrutura. Então se começou ali a fazer uma parceria público-privada para melhorar a orla. Então conversaram aí com uma empresa bem conhecida do ramo de refrigerantes, uma empresa bem conhecida do ramo de isotônicos, empresas que têm marcas conhecidas, né? Ao qual tem dinheiro e que tem interesse também na publicidade. Então essas empresas construíram na orla quadras de esporte, de futebol, de vôlei, de tênis, de tudo para a comunidade. É claro, colocaram lá a placa da marca deles, não é? Mostrando que aquela empresa doou para a prefeitura aquela quadra esportiva. Isso não custou absolutamente nada para a prefeitura, teve custo zero, né? E melhorou a cidade, né? Sem custo. O que é bom para a população e o que é bom também para a empresa, que tem lá a sua publicidade. Então a parceria público-privada, ela é positiva para a sociedade, para o Estado, né? E para as empresas também que participam. Empresas também que demonstram que têm uma finalidade social também para ajudar a sociedade como um todo. Porque essas quadras são públicas, podem ser utilizadas por qualquer pessoa, né? Nós tivemos também outros exemplos de parcerias público-privadas que foram feitas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui no estado do Rio Grande do Sul, tá? Várias escolas estavam com problemas estruturais, né? Por exemplo, problemas na rede de energia elétrica, problemas precisando de reforma do prédio. E aí foi feito um convênio, né, da secretaria com escolas, faculdades, universidades, escolas técnicas, de alunos que trabalham nessas áreas, de eletricista, de pedreiro, de marceneiro, desse tipo de serviço. Então você tem lá alunos que precisam fazer estágio, que precisam aprender o trabalho, né, com professores. E esses professores das escolas, esses professores dessas escolas técnicas, né, e faculdades, de engenharia, de arquitetura, de construção civil, foram até escolas públicas e a Secretaria de Educação comprou material e essas pessoas fizeram um trabalho voluntário, ao qual foi benéfico para os alunos, que aprenderam o serviço, e não houve custo para o Estado, porque o custo de manutenção, o custo maior é a mão de obra, o material não é tão caro. Então também nós temos aí um exemplo de parceria público-privada que deu certo. Houve a reforma, o conserto de várias escolas, de sistemas elétricos, de sistema hidráulico, de paredes, de pintura, né? A um preço, a um custo muito baixo. Ou seja, são ideias que podem ser aplicadas para melhorar uma cidade, para melhorar qualquer tipo de estrutura, né? Vou dar um outro exemplo de parceria público-privada, que aconteceu agora também, na última gestão do município de Porto Alegre, né? Nós tínhamos lá em Porto Alegre, muitos viadutos escuros, abandonados de noite, né? Que é complicado, às vezes você para com o carro lá, você está correndo o perigo de ser assaltado de noite, né? Porque ali fica aquele pessoal, né, de rua, aquele pessoal que usa droga, né? É um perigo aquilo dali, né? E aí você tem, às vezes, viadutos em lugares bons da cidade, em regiões, em bairros bons da cidade, e estão lá escuros, abandonados,
com maus elementos que ficam por ali, perigosos, né? E aí a prefeitura fez uma parceria público-privada e alugou os espaços dos viadutos, debaixo dos viadutos, para empresas de alimentação. Então lá nós temos os food truck, nós temos carrocinha de cachorro-quente, de X, de vários tipos de alimento, que fizeram o quê? Iluminaram todo o lugar, né? Pagam o aluguel do lugar, iluminaram todo o lugar, reformaram o lugar, trouxeram segurança para o lugar, porque no momento que você tem lá um comércio, no momento que você tem lá iluminação, que você tem pessoas, que você tem segurança, você muda tanto a aparência do local quanto a questão de segurança. Em vários lugares foi feito isso. Vou dar um exemplo aqui, perto do Hospital Mãe de Deus tem um viaduto, agora ali tem uma empresa de alimentação, também na CIS Brasil, perto do Carrefour, né, nós temos ali uma carrocinha de cachorro-quente embaixo do viaduto. São 2 exemplos, mas além disso nós temos vários outros exemplos, né? Então, isso você consegue melhorar uma cidade, iluminando os lugares escuros, melhorando, reformando esses lugares e trazendo mais segurança para a sociedade. Isso também é um exemplo de parceria público-privada. As parcerias público-privadas, elas podem acontecer em qualquer esfera, em qualquer secretaria, em qualquer tipo de serviço. E ela beneficia tanto a sociedade, quanto as empresas que participam, quanto aqueles alunos que participam com o trabalho voluntário, né? Transformando muitas vezes vários pontos da cidade. Nós temos também na área de educação parcerias que são feitas, né? Por exemplo, eu vi um projeto em Brasília ao qual nós temos várias mães, por exemplo, que não têm aonde deixar seus filhos. Então, por exemplo, nós temos aí na rede pública a garantia de vaga para criança em escolas só a partir de uma determinada idade, né? Ou seja, crianças pequenas com 1 ano, 2 anos, 3 anos, elas não têm no município, por exemplo, aqui no município de Canoas, elas não têm direito à escola, elas têm que participar de um sorteio, né? E muitas ficam sem vaga na escola, né? Porque entram no sorteio e não conseguem vaga. E aí você tem o quê? Várias mães que precisam trabalhar, que têm uma criança, muitas vezes crianças até com problemas de autismo, síndrome de Down, ou seja, ela precisa dessa assistência e não tem uma vaga em creche, em escolinha, para deixar o seu filho, né? Então você causa aí um prejuízo para a família, porque essa mãe não pode trabalhar, e para essa criança que não tem uma assistência, né? Então, eu vi um projeto em Brasília, ao qual se passava, o governo buscava mães nos próprios bairros, fazia, claro, um trabalho de entrevista com essas mães, psicólogo, assistente social, para ver se a pessoa era uma pessoa idônea, era uma pessoa correta, e também visitava essas casas permanentemente, né? E essa mãe, uma das mães, recebia dinheiro para cuidar de outras 4 crianças de outras mães. Então o governo pagava uma bolsa para essa mãe, que recebia por criança, então ela ganhava, para ser uma babá, vamos dizer assim, né? O valor por 4 crianças. Então essa mãe que ficava em casa cuidando do filho dela e mais 4 crianças, ela conseguia receber como se fosse um trabalho fora, né? Um trabalho de babá. Recebia um valor fixo dentro de um convênio feito com o município que repassava essa verba todos os meses. Com isso, esse convênio de Brasília proporcionou para centenas, milhares de mães 2 coisas. Para que as mães tivessem assistência para o seu filho e para que a mãe pudesse trabalhar. E ainda gerou emprego e renda para aquela mãe que cuida dos filhos das outras mães. E no seu próprio bairro, na sua própria região, né, para não ter problema de gastos com deslocamento. Então as mães eram selecionadas em vários bairros e cada mãe que cuidava dos outros filhos, ela era daquele bairro específico ao qual o deslocamento era pequeno. Todas essas são ideias de parcerias públicos-privadas, de convênios, de terceirização de alguns serviços que podem se fazer para melhorar o atendimento dos serviços no Estado, no município e da União,
com menos gasto público e com mais agilidade. Além dessas, existem várias outras ideias, né? Então, hoje nós vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Outro dia eu trago outras ideias para vocês de parcerias públicos-privadas, né? Nos acompanhem no Facebook, no Instagram, no YouTube, também no nosso WhatsApp 519962-262. Mandem perguntas lá que eu sempre respondo perguntas para os telespectadores. Espero que vocês tenham gostado do tema. Um grande abraço e até a próxima!